Só um pouquinho, você vai ter que ser a primeira que fala, Júlia. Sim. Bom dia a todo mundo. Esperamos que esta terceira sessão nossa seja tão interessante quanto as outras. Temos dialogado bastante, temos conversado e de forma bastante descontraída também. Então, temos uma primeira pessoa, que é Amanda Fernandes Teixeira Cordeiro, mas que ainda não chegou à nossa mesa, então vamos a deslocar para o final. E vamos a começar com Júlia Morena Costa, outra coordenadora deste simpósio, e com um texto que se chama Imagem, Tempo e suas montagens, uma análise da linguagem cinematográfica na narrativa de Roberto Bolaño. Então, bom dia, gente. Bom dia, Diana, que chegou agora também. Bom dia. Bom dia. Eu vou dar início, então, à minha apresentação. Vou só abrir aqui, tá? Então, essa pesquisa, esse trecho da pesquisa que eu vou apresentar hoje, faz parte, claro, de uma pesquisa maior, né, como a maioria das pesquisas que a gente vem apresentando aqui, e uma questão importante para mim nessa pesquisa é discutir a relação entre a palavra e a imagem na obra de Roberto Bolaño, né, e como a escrita dele pode ser imagética e quais os recursos que ele utiliza para construir, né, essa linguagem imagética, essa escrita imagética. Então, os textos de Bolaño, na minha perspectiva, vão elaborando com o cinema uma narração que é feita por imagens e por movimentos, e vão propondo narrativas que podem ser construídas sobre os intervalos, né? Ou seja, não mais pela descrição explícita de algo, mas pela sugestão dada sobre o movimento entre as imagens, né? Com uma correlação visual dessas imagens, que são geradas por signos verbais, uma em relação às outras, e que vão unindo visibilidade e significação, na transição de um impulso ao seguinte, ou seja, pensando com Epstein, o principal, o essencial, vai sendo a cena e sensação do mundo, né? Essa aproximação, essa cercania entre o texto e o cinema vai se apresentando na obra de Roberto Bolaño sob diversas formas. Uma delas é o que eu considero, né, considerando o cinema como referente para a construção de imaginários. Então, Bolaño toma o cinema como um espaço de construção de imaginários que é capaz de explicitar por associação as situações que são vividas pelos personagens. Então, a gente tem uma série de imagens comparativas como referentes de vida que são construídas pelo cinema, que são abundantes na narrativa do autor e que contribuem para a construção de imaginários que podem se dar tanto nos videoclipes de cinema de arte, como ele vai citar, por exemplo, nos casos de Jodorowsky, quanto nos filmes de Van Damme, do Walt Disney, em materiais pornográficos, etc., né? Ou seja, são menções que passeiam por diversos gêneros cinematográficos, sem uma distinção clara de juízo de valor, mas que vão ser constituintes das referências dos seus personagens, vão compondo esses personagens, né? Essa construção de imaginários que vai sendo proposta por Bolaño vai rompendo as hierarquias entre a suposta alta cultura e as produções de massa, assim também como ela rompe uma certa hierarquia e vai imbricando os âmbitos da vida e da ficção fílmica nas vivências dos personagens. Então, em alguns momentos, por exemplo, os personagens se confundem, não sabem mais se eles estão narrando um filme ou se eles narram a própria vida. Ou muitas vezes, inclusive, usam do cinema para falar do que ainda não sabem ou do que não viveram, né? Em alguns momentos, essas marcas de imaginário cinematográfico, elas se apresentam de forma tão forte para os personagens, que eles perdem a capacidade de distinguir entre as vidas e as lembranças dos filmes, e isso explicita uma interferência direta entre as vidas dos seus personagens e os imaginários fílmicos que vão sendo assistidos, né? Ora com a vida em direção ao filme, mas também em alguns momentos com o vídeo exercendo influência sobre a vida, né? É importante marcar isso. Essa interferência entre a vida e o filme, o imaginário fílmico, ela se dá nas duas vias, né? Nas duas direções. Acho que uma das comparações mais diretas nessa relação da vida sendo construída a partir do imaginário fílmico
está explicitada num conto que chama O Retorno, no qual o personagem deve lidar com a morte, que é um evento até então desconhecido, obviamente, e ele descobre que essa parte da vida, né, descobre que isso está em tudo associado aos filmes que ele já assistiu. Então, essa passagem da vida para a morte acaba acontecendo exatamente como acontecia nos filmes, e de novo diluindo aí a relação entre os filmes ditos cults e os filmes de produções de massa, né? Então, ele vai citar filmes bem considerados pela crítica, como também vai citar Ghost, para poder falar dessa relação com a morte, né? O cinema também figura nos contos do Bolanho como uma marca de cotidianeidade e de presença constante na vida contemporânea. Então, com as diversas menções dos personagens que estão vendo filmes, sejam filmes alugados ou filmes pela televisão, ou ainda como um fator de aproximação entre os personagens, né? Personagens que são cinéfilos, ou personagens que têm o costume de frequentar videoclubes, e até mesmo uma imensa quantidade de personagens que trabalham na indústria fílmica, inclusive na produção de filmes pornográficos. Muitas vezes também, por outro lado, a gente pode perceber uma postura crítica do autor frente a essa profusão de imagens, de imaginários construídos. Assim. É um olhar crítico de Bolanho que, longe de invalidar a relação com as imagens, acaba reafirmando a sua atenção voltada para a construção do imaginário pela via das produções imagéticas. Né? Então, essa produção imagética chega para os personagens em abundância, até mesmo em excesso, e expõe os personagens a esse sistema, né, de construção imagética e de imaginário. Em alguns momentos, esse excesso de imagens vai gerar, inclusive, torpor, vertigem nos personagens, né? Acho que Novelita Lupin, por exemplo, que é uma novela dele, isso fica bastante explícito. Os personagens perdem até o poder de ação, vão entrando num certo torpor pelo excesso de imagens, né? Então, todas essas declaradas referências às produções e veiculações cinematográficas, que são muito constantes nos contos e nos romances, que são construtoras de imaginários, que comparam, que explicam e relacionam elementos da sua narração, permitem supor na literatura de Bolanho uma grande influência do cinema na sua escrita. Né? Então, eu trouxe isso como um exemplo aproximativo da presença do cinema na literatura do autor. Mas é importante marcar que não são somente as referências a filmes e diretores que podem ser associadas ao sistema das imagens em movimento, que vão aparecer de forma constante na literatura de Bolanho. Né? Algumas questões estéticas também podem servir para analisar essa aproximação entre as duas linguagens, a literária e a cinematográfica, na composição da escrita dele. E aí eu faço uma tentativa, né, de analisar algumas estratégias discursivas que vão relacionar as duas artes enquanto conformadoras de um contexto de modernidade. Então, o trabalho com o olhar, a elasticidade do tempo e a fragmentariedade do discurso vão ser muito importantes nesse trabalho para analisar a escrita de Roberto Bolanho na sua relação com o contexto social, com o contexto cultural e político. Né? A primeira aproximação, me parece, diz respeito à relação direta que a sua escrita estabelece com elementos do visual. Por exemplo, as marcações de cores, indicações de luz, uso de verbos que levem a percepção de espaço e tempo para a visão, a narração por ações, estratégias narrativas que privilegiam as frases curtas, sem muitos adjetivos, verbos referentes ao olhar, né? Descrições mais físicas do que subjetivas, uma escrita que por vezes se assemelha a roteiros, inclusive, uma presença constante dos enquadramentos das janelas, a referência à iluminação, ao close, são alguns desses exemplos de recursos que vão sendo utilizados na escrita de Roberto Bolanho, nessa relação com o imagético, que levam as sensações, entre aspas, né, provocadas pela escrita, à sensibilidade do olhar, né, além de um significativo trabalho com a subjetivação do tempo, que vai ser tão caro ao cinema. Nos contos e romances do autor, a maioria das descrições, sejam elas de espaços ou de personagens, se fazem pela via do escópico e levam os sentidos para o corpo e principalmente para a visão. Né? As imagens cintilam na literatura do Bolanho, ainda que na sua forma fragmentária e inacabada, por suas possíveis representações nas relações com suas ausências e com seus tempos. E aí, a partir dessa introdução, desse preâmbulo, eu vou entrar em uma questão que me interessa particularmente na fala de hoje, que tem a ver justamente com a ausência e as imagens da ausência na obra de Bolanho.
né? Então, a narrativa de Roberto Bolanho, ainda que feita em forma de fragmentos, porque eu considero que sua literatura, apesar de muito extensa, é um projeto uno e intrarreferenciado, permite entrever algumas questões que são recorrentes e que ganham força na sua repetição. São fragmentos que, aos poucos, constroem uma imagem de uma geração que, por não poder fugir da violência, dessa violência da qual não se pode escapar, se constroem sobre muitas perdas. E aqui a gente está falando de uma geração que vivenciou as ditaduras latino-americanas na segunda metade do século XX. E a sua escrita, muito visivelmente, se propõe a mostrar, a dar a ver uma montagem de tempos e as perdas dessa geração. E aí, como apontado por Didi Huberman, então, cito, então começamos a compreender que cada coisa a ver, por mais exposta, por mais neutra de aparência que seja, torna-se inelutável, quando uma perda suporta, ainda que pelo viés de uma simples associação de ideias, mas constrangedora ou de um jogo de linguagem. E desse ponto nos olha, nos concerne, nos persegue. Fim da citação. A escrita de Roberto Bolanho pode ser lida a partir de muitas ruínas, nos traços e vestígios das imagens criadas por construções verbais, que deixam entrever a perda e o desaparecimento da integralidade, seja de uma juventude, de uma utopia, de uma crença no futuro. Quando a modalidade do visível torna-se inelutável, ou seja, voltada a uma questão de ser, quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isso é, quando ver é perder. Para tratar dessa relação com a ausência e com a imagem que se perdeu, eu vou tomar a última fala de Auxílio Lacouture, no romance Amuleto, personagem que figura também em outro romance, Os Detetives Selvagens, como uma dos muitos que conviveram com os jovens poetas do real visceralismo no México. Então, são dois livros que, em eco, um livro referenciado no outro, tratam de uma mesma geração que, na definição da sua personagem Auxílio, são os pobres meninos abandonados. Nas páginas finais desse livro, que é narrado em primeira pessoa, através de um discurso principalmente memorialístico e às vezes beirando o delírio, que passeia entre o presente e o passado na sua relação com a poesia, a juventude, a política, Auxílio indica a perda. Eu cito. Assim, então, os meninos fantasmas cruzaram o vale e despencaram do abismo. Um trânsito breve, seus cantos fantasmas, ou eco do canto fantasma, que é como dizer o canto do nada, seguiu marchando no mesmo passo que ele, que era o passo da coragem e da generosidade nos meus ouvidos. Uma canção apenas audível, um canto de guerra e de amor, porque os meninos, sem dúvida, se dirigiam para a guerra, mas o faziam recordando as atitudes teatrais e soberanas do amor. Auxílio nessa imagem de crianças e jovens que caminham em direção ao abismo, os relaciona à juventude que foi lançada à guerra, mas também à coragem, à generosidade e ao amor. E para isso ela utiliza a palavra fantasma, esse ser que é pura imagem e carece de corpo. Esses fantasmas apresentam um canto, ou um eco desse canto, e a sua presença é também espectral e não física, o que ela associa como eco do nada. É a indicação, a partir de uma narração, de uma presença desses meninos, marcada e explicitada na ausência desses corpos e desse canto, que só se apresenta no seu reflexo. Continua a situação de Auxílio. Mas que tipo de amor eles puderam conhecer? Pensei quando o vale ficou vazio e só o canto continuava ressoando nos meus ouvidos. O amor dos seus pais, o amor dos seus cachorros e dos seus gatos, o amor dos seus brinquedos, mas, sobretudo, o amor que tiveram entre eles mesmos, o desejo e o prazer. Após a passagem dos meninos, só restou o canto ressoando nos ouvidos de Auxílio. Não há mais presença, somente vestígio. A imagem que se apresenta não é a da presença, mas sim a da ausência. Uma imagem que questiona até mesmo o amor que puderam acreditar ter ao associá-los ao amor típico das crianças, que ainda não tiveram tempo de conhecer o afeto adulto. Auxílio termina, por fim, por questionar também a memória oficial do que foi essa geração e a sua política, quando afirma, cita Auxílio. E ainda que o canto que eu escutei falasse da guerra, das façanhas heróicas de uma geração inteira de jovens latino-americanos sacrificados, eu soube que, sobretudo, falava de coragem, dos espelhos, do desejo e do prazer. E esse canto é nosso amuleto. A personagem narradora lamenta a derrota, em contraste com o restante do romance, que ao longo da sua narração recoloca em jogo a memória e a construção de uma geração, trazendo à tona aquilo que na última página se anuncia como a grande perda.
À medida que traz o discurso e a leitura presente, aquilo que não mais está ali, como o amor, a coragem, a juventude, os ideais, etc., indica na presença desse jogo de mostrar a sua imensa ausência. Sua presença é espectral, espelhada, fantasmagórica, apenas um eco, em uma construção imagética que mostrasse a perda, a destruição, o desaparecimento dos objetos e dos corpos. Essa imagem que nos olha pela perda da juventude e tudo que ela traz consigo, a ternura, o amor, o otimismo, a crença no futuro, a ingenuidade, a utopia, etc. Uma ausência presente no discurso como um jogo que inventava um lugar para a ausência, precisamente para permitir que a ausência tivesse lugar. É interessante aqui retomar as colocações de Christian Metz sobre o visual e o auditivo, que mantém uma particularidade. E ele ressalta que a distância do olhar e a distância da escuta, né, ele ressalta justamente essa distância do olhar e a distância da escuta, e que essa relação com a ausência seria uma das especificidades do cinema, a privação do objeto visto, sendo que os sons e imagens que o cinema nos apresenta se oferecem na falta. Rancière corrobora essa perspectiva e sinaliza que a imagem do cinema não é apenas algo da ordem do visível, mas algo do invisível que aparece em um dado momento e, eventualmente, no lugar de algo que esperávamos nesse momento. Não sendo considerados unidades simples, portanto, mas relações e alterações do esperado. Esse romance de Bolanho, ainda que permeado pelas reconstruções da memória, não narra somente para contar o que foi, para dizer de um passado, mas também e principalmente para indicar o que se perdeu, o que não há mais no presente. Lugares, amigos, juventude, pertencimentos, desejo, prazer, inocência, crenças. Através da presença desses elementos nos relatos do passado, indica a ausência dos mesmos no presente, em um processo de reconstrução de um sujeito baseado nas suas perdas. Didi Huberman afirma que esse mais além, será preciso ainda chamá-lo visual, como que estaria sempre faltando à disposição do sujeito que vê, para restabelecer a continuidade do seu reconhecimento descritivo ou de sua certeza do que vê. O texto do Bolanho cria imagens que, em sua dialética relação entre o passado e o presente, a presença e a ausência, ajuda a reconstruir a imagem desse adulto latino-americano, nascido na década de 50, de 1950, e que contava os 20 anos quando morre Salvador Allende, pois a ausência dá conteúdo ao objeto, ao mesmo tempo que constitui o próprio sujeito. Didi Huberman, ao analisar obras que figuram a morte, anuncia essa relação de reconhecimento de si e de construção de uma subjetividade a partir da ausência vista e da morte que nos vê. É a angústia de olhar o fundo, o lugar do que nos olha, a angústia de ser lançado à questão de saber, e na verdade de não saber, o que vem a ser o meu próprio corpo, entre a sua capacidade de fazer volume e a sua capacidade de se oferecer ao vazio, de se abrir. Uma construção que se faz na dialética de saber e não saber, de ver o que não está presente no sentido inelutável da perda posta a trabalhar, conformando o que o autor chama de imagem dialética, um conceito que vai sendo elaborado a partir de Benjamin, de uma imagem capaz de se lembrar sem imitar, capaz de repor em jogo e de criticar o que ela fora capaz de repor em jogo. Como esse amor apontado por Auxílio, que ora é enaltecido, ora é questionado, quando ela fala, mas que tipo de amor eles puderam conhecer? Ela pergunta. E que sua força e sua beleza estavam no paradoxo de oferecer uma figura nova e mesmo inédita, uma figura realmente inventada da memória. Bolanho constrói, assim, também uma literatura de imagens de ausência na construção ou na invenção de um lugar para o que se perdeu. Sua literatura é um amuleto, feito de ecos da coragem, da paixão, da poesia e da força dos jovens que entregaram tudo, quando só o abismo da ditadura se apresentava em sua frente. Um amuleto onde é possível inventar um espaço onde caiba o que o mundo esmagou. Um amuleto que possa guiar a coragem de resistência e existência de quem, ainda que na ausência, os escute. É isso. Obrigada. Obrigada, Julia. Vamos a continuar con nuestra mesa y só un segundo, por favor, que saiu daqui. Agora sim. Lara Cristina Nascimento Queiroz, com Diálogos entre Literatura e Cinema, uma leitura do Filho da Mãe, de Bernardo Carvalho.
Bom dia, pessoal. Eu vou começar, então, o compartilhamento da minha tela. Só um minutinho, por favor. Vocês estão vendo? Sim, a gente Sim, vê. sim, sim. Ok. Ok, vamos lá, então. Então, eu sou a Lara, eu sou da PUC São Paulo, onde eu faço meu mestrado, e essa pesquisa, como a professora Sara já comentou, ela se intitula, essa apresentação, né, ela se intitula Diálogos entre Literatura e Cinema, uma leitura de O Filho da Mãe, de Bernardo Carvalho. Essa apresentação que eu preparei hoje é um pequeno recorte, né, da dissertação que eu desenvolvo no meu mestrado, que evidentemente ainda não está finalizado, e eu gostaria de compartilhar, então, um pouquinho do que eu venho investigando com vocês. E eu começo dizendo que a literatura brasileira, né, como todos sabem, ela vem passando por muitas transformações nas últimas décadas, né, diferenças, a gente tem diferentes temáticas e abordagens, então são muitos temas, né, como o colega comentou ontem, na literatura a gente pode falar sobre praticamente tudo, então existe uma diversidade temática muito grande, as formas de abordar essas temáticas também são diferenciadas, e a gente tem também assuntos delicados, né, controversos, discutidos na literatura, como aborto, suicídio, machismo, racismo, etc. Temas estes que na literatura convencionou se chamar de temas fraturantes, né, que são esses temas polêmicos, difíceis de serem discutidos, né. Outro motivo pelo qual é difícil analisar até essa literatura brasileira contemporânea são as estruturas textuais diversificadas, né? Tem autores que não utilizam pontuação, tem autores que escrevem com letras apenas minúsculas, enfim, tem essas diferenças. E a gente tem os hibridismos, né, que é essa mistura, esses diálogos, né, a literatura que dialoga com o cinema, com o teatro, com a fotografia e com as outras artes. E a dificuldade de analisar e de estudar essa literatura contemporânea também se deve ao fato de que é uma literatura que está acontecendo agora, né? Então, ela está muito próxima da gente. E é sempre difícil analisar um assunto, um objeto, quando ele está muito próximo, porque é necessário um certo distanciamento para que seja feita uma análise mais assertiva. Então, é muito complicado e, ao mesmo tempo, é muito prazeroso estudar essa literatura. E aí, pegando esse gancho, então, dos hibridismos, a gente vai para a intermedialidade, que é o que eu estudo na minha pesquisa. Como uma colega comentou ontem, né, esse conceito conceito de intermedialidade, ele ainda é relativamente recente aqui no Brasil, então não é uma coisa muito fácil de se lidar. Existem muitas definições, né, muitas tentativas de se chegar a uma definição adequada, digamos assim. Mas, basicamente, a gente pode dizer que é um conceito que envolve interação entre diferentes mídias, né? E aí eu trago uma citação do Klaus Kluwer, que é um estudioso desse conceito, né, que é esse senhorzinho simpático da foto, e ele diz o seguinte: nos vários campos de estudos interessados nesse assunto, ou seja, as ciências humanas, a antropologia, a sociologia, a semiótica, os estudos de comunicação e também todas as disciplinas de estudos de mídias, as discussões teóricas ainda começam com tentativas de construir a definição de mídia mais adequada e útil para esse discurso. E as soluções costumam variar nos diversos campos. Então, é o que eu falei, é um conceito extremamente difícil a ser definido, que pode ter muitas maneiras diferentes, né, de ser definido. Então, é difícil, é um desafio estudar, e é um prazer também. E a gente tem alguns materiais midiáticos, né, que a gente chama de materiais midiáticos, que eu trouxe 4 exemplos aqui no slide, mas eles podem ser muitos, né? O que são esses materiais midiáticos? São os meios físicos ou técnicos utilizados na produção de um signo em qualquer mídia, que podem ser muitos. Aí eu trouxe 4 de exemplos, né? A gente tem os pincéis, as tintas, a máquina fotográfica, a máquina de escrever e o televisor.
mas existem muitos outros, né? A voz, o corpo humano, o palco, existem muitas formas de se ter materiais midiáticos. E o uso de alguns desses meios físicos para criar, por exemplo, uma pintura a óleo, né, que seria a aplicação de tinta através de um pincel ou outro instrumento numa tela esticada no chassis, produz materiais do signo pictórico, ou seja, vai produzir cores, linhas, formas e texturas numa superfície mais ou menos plana. Então, um exemplo apenas, né? Se você tem tintas e pincéis, você pinta numa tela e você produz um signo que vai virar o quadro, né? Ou essa pintura. Então, os meios físicos são as tintas e os pincéis, que vão produzir um signo pictórico, que é um quadro, né? Uma pintura, uma tela. Bom, e aí a gente chega aqui, né? Como é que essa intermedialidade, então, vai se revelar na obra desse autor, Bernardo Carvalho, que é o autor que eu estudo, brasileiro, carioca, contemporâneo? Para isso, eu creio que seja importante a gente entender um pouquinho da trajetória dele, né? Da formação dele. Então, em 1960, ele nasce, o nome dele completo é Bernardo Teixeira de Carvalho, ele nasce no Rio de Janeiro. Em 1983, ele se forma em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro. 3 anos depois, ele se muda para São Paulo e vive aqui, né, se radica na cidade, definitivamente. Em 93, ele conclui o mestrado em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da USP, e nesse mesmo ano ele já publica o seu primeiro livro, que é uma coletânea de contos, intitulada Aberração. Então, o jornalismo e o cinema também já estão na formação dele, e a gente vai perceber isso à medida em que a gente lê os livros, né, que ele escreve, toda essa formação está muito presente nesses livros, e é isso que me interessa, né, como é que, porque assim, o Bernardo Carvalho costuma dizer que o grande sonho dele, o grande desejo dele era trabalhar com cinema, era ser diretor de cinema, mas tudo que ele procurou fazer nessa área não deu certo, então ele acabou indo para a literatura, né, isso ele costuma dizer em entrevistas. E eu fiquei interessada em saber, bom, se o desejo dele sempre foi trabalhar com cinema, e ele meio que se frustrou, né, não conseguiu fazer nada nessa área, como é que então ele meio que se realiza por meio desse desejo na literatura? Né? Será que existe realmente algum traço, algum recurso, algum rastro, né, dessa formação em cinema na literatura dele? E, embora a minha pesquisa ainda esteja incipiente, ainda esteja muito no início, eu já consegui verificar, sim, que existem alguns rastros, como a gente vai ver mais um pouquinho para frente, dessa formação em cinema na literatura que ele produz. Esse romance, que é o meu objeto de estudo, chamado O Filho da Mãe, foi publicado, então, em 2009, e eu escolhi como objeto esse romance justamente porque ele tem muito a ver com o cinema. Por quê? É um livro encomendado, né, para o projeto Amores Expressos, que é uma parceria da editora Companhia das Letras com o produtor de cinema Rodrigo Teixeira. Esse projeto consistia em levar 17 escritores brasileiros, escritores e escritoras, cada um para uma cidade do mundo, onde eles deveriam passar um mês, e na volta ao Brasil, produzir um romance que contasse uma história de amor que se passasse nessas cidades. Então, o Bernardo Carvalho foi para São Petersburgo, na Rússia, e quando ele voltou, ele escreveu esse livro. Então, esse livro tem um enredo intenso e doloroso sobre uma São Petersburgo em ruínas, né? Então, o enredo conta a história dessa cidade que está se preparando para comemorar seu aniversário de 300 anos, depois da Segunda Guerra da Chechênia. Então, é uma cidade destruída, que está passando por uma reforma imensa. Então, são escombros, são concreto, poeira pela cidade toda. E essas ruínas, né, essa dureza, ela se revela tanto na reconstrução da cidade como nas relações humanas, né? Então, são mães com seus filhos que foram extraviados pela guerra. O romance, né, principal, a história de amor, é um romance proibido entre 2 soldados, né, 2 rapazes, e são relações extremamente difíceis, cheias de rusgas, cheias de mágoas, cheias de segredos. Então, é um enredo bastante intenso e bastante doloroso, mas também muito delicado, com muita poesia, né? Tem esses contrapontos aí. Esse livro foi o primeiro romance do Bernardo Carvalho, escrito em terceira pessoa, né? Até então ele tinha o costume de escrever sempre em primeira pessoa. Segundo o próprio autor, essa escolha de escrever em terceira pessoa facilitaria a aproximação da linguagem literária com a linguagem do cinema. Esse livro foi escrito para ser um filme, segundo também o próprio autor, então ele escreveu o livro propositalmente para virar um roteiro de cinema.
que é que também que me interessou muito saber, então, como é que ele utiliza, né, esses recursos para que se aproxime dessa linguagem. E ele utiliza, né, infelizmente por questões de tempo e espaço, eu não vou conseguir mostrar muitos trechos, mas eu trouxe um aqui para dizer como ele utiliza esses recursos típicos do cinema para compor seu texto, como, por exemplo, efeitos de fragmentação, cortes, mudança de ângulo, aproximação, distanciamento, flashbacks, né? O tempo todo ele volta, digressões, né? Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele volta no passado, ele traz uma situação do passado para ilustrar essa do presente, aí vai fazendo esses flashbacks, essas digressões, né? Esses passado, presente, o tempo todo ele transita nesses tempos. E, finalmente, a suspensão narrativa, que é um recurso que eu procuro demonstrar para vocês, né, nesse trechinho aqui do livro, né? Então, bem no comecinho do romance, após algumas páginas, tem esse trechinho que é uma espécie de prólogo, né? Eu considero dessa forma. Então, ele diz assim no livro: Marina arregalou os olhos e, de repente, tudo na sala ficou do jeito que estava. Os 2 soldados, debruçados sobre as brochuras que acabaram de receber e que resumiam o que ouviram da senhora gorda, já não pareciam ler, já não estavam condenados, como quando chegaram. Já não passavam de figurantes congelados no presente. Não havia futuro, nem apreensão, nem medo. Por um instante, nada ia acontecer a ninguém. Era uma trégua, e todos respiravam. Marina repetiu baixinho, para si mesma, o nome da amiga, para convencer-se ou lembrar. E logo se adiantou, empurrando a mesa em frente com um corpanzil para abraçá-la. Agora era a vez de os 2 soldados arregalarem os olhos, espantados com o arrebatamento da senhora que até então se comportara com a dureza de um general, a lhes explicar as possíveis estratégias para suas guerras particulares contra o comando do exército russo. Essa cena, ela acontece no momento em que essas 2 amigas que não se veem há 40 anos se encontram, depois desse tempo todo, e elas se olham, tentam se reconhecer. Então, é como se fosse uma suspensão mesmo. O tempo para, todo mundo respira, existe uma pausa, e isso fica muito, né, à medida que você vai lendo, isso fica muito evidente. Então, esse recurso a gente costuma chamar de suspensão narrativa. Uma pausa mesmo, né, tudo para, nada acontece por alguns minutos, e em seguida o romance continua, o enredo continua. Isso acontece em vários momentos do enredo, evidentemente, e como eu falei, infelizmente eu consigo mostrar outros recursos, mas este é um deles, né, chamado suspensão narrativa, que se aproxima muito do que acontece no cinema também, né? Tem aquele cineasta Lars von Trier faz muito isso, né? Então, você está assistindo, de repente tudo para, as coisas acontecem em câmera lenta, é mais ou menos isso, né? Essa analogia que eu costumo fazer. Esse efeito que eu chamo de congelante, né, no cinema, ele é obtido pelo trabalho das câmeras, né? Cuja função análoga na literatura seria o olhar do autor do romance, que transmuta as imagens em texto por meio da tessitura de sua construção narrativa. Constata-se, então, nesses momentos em que se deseja, né, o efeito de paralisação da cena enredo, o uso recorrente de orações descritivas que convidam o leitor à pausa, à contemplação do texto-cena. Então, ao longo de todo o romance, e em todos os livros, praticamente, do Bernardo Carvalho, existem muitas descrições, né? São enredos muito imagéticos, né? Quase não sobra espaço para a gente imaginar. Ele diz assim, fulano estava com a roupa tal, da cor tal, então ele vai descrevendo, né, na sua narrativa, o que está acontecendo, quais as cores das roupas das pessoas, o que fulano sentiu naquela cena, então é tudo muito imagético, a gente consegue, praticamente a gente consegue ver, né, as cenas acontecendo ali naquelas páginas. Então, tudo isso nos remete muito ao cinema, que o cinema é algo extremamente visual, e ele demonstra muito isso na sua narrativa. E aqui eu trouxe um pouquinho das referências que eu utilizo no meu trabalho, não todas, evidentemente, como eu comentei ontem também, né, são praticamente as mesmas referências que a outra palestrante utilizou. E aqui eu deixo o meu contato, caso alguém queira mandar alguma dúvida, algum comentário, né? E é isso, pessoal. Esse é um pouquinho aqui da minha pesquisa, e tentei, assim, não sei se foi muito rápido, mas é o que eu trouxe, o que eu preparei para hoje, e me coloco à disposição, então, para o debate, né? Depois, para a gente conversar um pouquinho sobre. Obrigada.
Obrigada, Lara. Foi ótimo. Eu vou convidar aqui a próxima pessoa, que é Marília Correia Paredes de Oliveira, cujo trabalho é Linguagem Cinematográfica e Crítica Social no Romance em Câmera Lenta, de Renato Tapajós. Então, Marília, a palavra é sua, 15 minutos também. Tá? Obrigada, Júlia. Vou tentar apresentar aqui rapidamente. Aparece aí, né? Certo, vocês estão vendo, né? Sim, Maria. Estamos vendo. Sim. Bom, então, bom dia, pessoal. Meu nome é Marília, como a Júlia já me apresentou. O que eu vou apresentar aqui hoje é um recorte da minha pesquisa de doutorado em andamento, né, que se tudo correr bem, defendo em março do ano que vem, chamada esse trabalho de hoje, né, Linguagem Cinematográfica e Crítica Social em Câmera Lenta, do Renato Tapajós, e é uma pesquisa que eu desenvolvo financiada pela FAPESP, aqui na Unesp de São José do Rio Preto. Esse romance do Tapajós, como o próprio título sugere, é um romance que dialoga, de fato, com procedimentos da linguagem do cinema. Inclusive, estou bastante feliz de participar desse simpósio, porque normalmente, quando se pensa nessas relações entre literatura e cinema, se pensa pelo viés da adaptação. Então, fico feliz de estar num simpósio em que há bastante pesquisadores pensando como eu, nessa espécie de caminho inverso, né? Como que o cinema, de algum modo, influenciou os textos literários. O que parece até uma petulância, né? Dizer isso, como que a literatura, a forma romanesca, né, tributária da epopeia homérica, a arte erudita, como que ela poderia, em algum sentido, dever algo ao cinema, essa jovem arte dessacralizada, né, para lembrar o Benjamin. Inclusive, grandes teóricos de cinema, cineastas, né, eles criaram os conceitos da linguagem cinematográfica a partir de obras literárias, como é o caso do Eisenstein, né, um dos precursores aí do formalismo russo, considerado o pai da montagem. Ele se vale da literatura para formular os conceitos da teoria do cinema, né? Como ele usa, por exemplo, Charles Dickens para falar de close-up. Ele cita, por exemplo, Madame Bovary para falar do que ele chama de montagem paralela ou alternada. Então, de fato, essa relação literatura e cinema é uma relação muito antiga, né? Mas se muito a gente já disse sobre a literatura como certo modelo narrativo para se contar histórias por imagens, parece interessante pensar esse caminho inverso, né? Como o cinema no contexto da modernidade, que desponta aí como arte das massas, para lembrar novamente o Benjamin, ele vai se constituir de uma linguagem própria que serviu e ainda serve para a literatura, particularmente a experimental, como fonte de inspiração para revitalizar os seus modos de narrar. E é um pouco o que acontece aí com o romance em câmera lenta, do Renato Tapajós. É um romance que foi publicado em 77, mas ele foi apreendido ali pela censura, só foi liberado em 79, o próprio Tapajós foi preso por conta da publicação desse romance. Deixa eu passar aqui o slide. O Antônio Cândido, na nova narrativa, vai se referir a esse... Oi? Marília, desculpa interromper. Você está passando o slide? Isso, não passou? Em tela cheia? É porque aqui... agora passou. É porque não está em tela cheia. Mas... não está em tela cheia? Não. Mas é porque acho que eu passou não agora. Passou agora. Desculpa. Não, imagina. Mas era só para vocês verem aí a capa do romance, né? Não precisa ler essa contracapa aí. Bom, então, o Antônio Cândido, na nova narrativa, ele se refere a esse romance do Tapajós como análise do terrorismo em técnica ficcional avançada, né? Isso porque esse romance, ele trata aí dos eventos ocorridos entre 64 e 73, durante a ditadura civil-militar no Brasil, e os desdobramentos desse enredo aí, né? Então, particularmente a guerrilha urbana
se desencadeou como forma de combate a esse regime. E o Cândido, que também escreve o parecer em defesa do livro, né, quando o livro é apreendido pela censura, o Tapajós vai preso, né, o Tapajós, que também é um cineasta, ele que escreve o parecer em defesa do livro. E o Cândido vai dizer que, no plano formal, essa obra se insere no contexto de legitimação da pluralidade que marcou a literatura a partir da década de 70, quando houve uma crescente incorporação de técnicas e linguagens que tendiam a apagar as fronteiras delimitadoras dos campos artísticos, ou seja, o aparecimento das mídias como um campo discursivo do qual a literatura também se apropriou. Esse romance do Tapajós, ele é um romance de abordagem política, né? Então, como eu disse, que ele tem como finalidade denunciar a fragilidade da guerrilha urbana que cresceu no país sob o comando do Marighella, da Ação Libertadora Nacional, a ALN, do Lamarca, né, da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, como enfrentamento para os problemas sociais e econômicos do período ditatorial. Mas o romance, ele se impregna de um ponto de vista trágico e melancólico, por partir do pressuposto que considera o fracasso da luta armada como combate ao militarismo e ao capitalismo estrangeiro. Então, a partir disso, o próprio autor afirma que a intenção era valer-se de fatos de um dado momento histórico para criar uma narrativa ficcional e dirigir-se não a um público indiferenciado, mas a um público específico, os militantes da esquerda que embarcaram na proposta da guerrilha e da luta armada. E até por conta disso, os pesquisadores Maria Zilda Ferreira Cury e Rogério Silva Pereira, eles acentuam como que esse romance foi poucas vezes editado até hoje, né? Se eu não me engano, ele ainda tem só 2 edições, o que significa que ele foi muito pouco lido pelo público em geral, o que contrasta com a quantidade de críticas acadêmicas que existe sobre esse romance. Então, é um romance que a gente encontra uma infinidade de trabalhos e textos acadêmicos, mas que é muito pouco conhecido pelo público leitor em geral. E atribui-se isso justamente a esse público específico ao qual ele se dirige, né? Que é um romance que foi escrito com essa intenção de estabelecer uma crítica a esses militantes da esquerda, né, que embarcaram na luta armada e acabaram morrendo, né, como quem assistiu ali o Marighella entendeu bem como se deu esse processo. E em câmera lenta, fazendo uso de recursos estéticos específicos, como a analogia à montagem, a desestruturação espaço-temporal, aborda uma reflexão sobre a violência de Estado e o período da ditadura. E para tratar desses procedimentos, né, o romance ele vai também buscar responder uma pergunta que é o que fizeram com ela, que seria a companheira torturada do narrador do romance. Bom, além disso, esse romance ele varia em vários focos, ele oscila entre vários focos narrativos. A gente tem aí, né, como marca também dessa fragmentação da obra, a gente tem pelo menos 3 focos narrativos que vão se intercalando. O primeiro deles, a gente tem um narrador-personagem, que narra em primeira pessoa, e que busca esclarecer o que aconteceu com ela, essa companheira dele, que acaba torturada com o instrumento da coroa de Cristo, né, que era um instrumento de tortura que acabava esmagando o crânio. Ele alterna esse discurso da primeira pessoa com uma terceira pessoa. Essa narração em terceira pessoa narra sobre o passado desse narrador-personagem com a companheira guerrilheira, ela, que não é nomeada, como marca também dessa despersonalização que essa personagem sofre por conta da tortura, e uma narração em terceira pessoa, que oscila aí com a atividade da guerrilha urbana e a guerrilha rural na Amazônia, né, que seria motivada por uma espécie de tentativa de tomada de poder da esquerda nos países latino-americanos, cujos trechos se iniciam com o sintagma o venezuelano. E, por fim, os trechos compostos pelo sintagma em câmera lenta, que dá título ao romance, em que predomina um narrador câmera, que ao fim do romance servirão para explicar o desfecho da personagem ela. Deixa eu passar aqui. Passou aí o slide?
Passou. Certo. Está como em câmera Bom, lenta, ela se voltou para isso. trás. Isso. Então, esse é um exemplo desse sintagma em câmera lenta que se repete em vários momentos do romance, né? Então, ele vai introduzindo esses trechos, e esses trechos vão se estendendo até ele descrever todo o processo de tortura que ocorreu com essa personagem, né? Então, esse trecho começa: em câmera lenta, ela se voltou para trás. Sua mão descreveu um longo arco em direção ao banco traseiro, mas interrompeu o gesto e desceu suavemente na abertura da bolsa, escondida entre os dois bancos da frente, pouco atrás do freio de mão. O rosto impassível olhava para a maleta que o outro segurava, mas os dedos se fecharam sobre a coronha do revólver que estava na bolsa. E num movimento único, corpo, rosto e braço giraram novamente, o cabelo, curto, sublinhando o levantar da cabeça, os olhos agora duros, apanhando de relance a imagem do policial que bloqueava a porta. O revólver disparou, clarão e estampido, rompendo o silêncio. Então, nesse fragmento, tem-se a apresentação da personagem, que não é nomeada, referida apenas pelo pronome ela, e isso dialoga com o elemento de tensão no livro, que é responder à pergunta o que fizeram com ela, ao que posteriormente ficamos sabendo que essa mulher é presa pelos militares e torturada até a morte com um instrumento brutal denominado a coroa de Cristo, que é essa peça de metal com parafusos afixados à cabeça, né, como uma coroa, para provocar o esmagamento do crânio. E compreendemos que a ausência de identificação é responsável pela despersonalização da personagem. Essa personagem, inclusive, foi baseada na cunhada do Tapajós, né, que foi a Dora, que foi torturada dessa mesma forma. O trecho sob análise se inicia com uma comparação. É o universo do cinema que é mobilizado como elemento comparativo. Com o uso de palavras, o trecho simula reproduzir o movimento com a mesma lentidão de uma câmera, valendo-se para isso de adjetivos, como em um longo arco, e advérbios, desceu suavemente. Além do segundo período do fragmento, em que há orações intercaladas, cumprindo a função de desacelerar o ritmo narrativo. No terceiro período, nota-se que a câmera não está mais lenta, uma vez que há uma desaceleração, o que se nota, sobretudo, pela enumeração que segue a construção num movimento único, que imprime rapidez ao texto. Corpo, rosto e braço giravam suavemente. Essa aceleração culmina no último período do trecho. O revólver disparou, clarão estampido, rompendo o silêncio. Essa espécie de gradação rítmica que se verifica no trecho sob análise é comum nas narrativas cinematográficas, em que o uso da câmera lenta culmina quase sempre no episódio de clímax da ação dramática. O movimento retardador, para Marcel Martin, além de permitir conhecer movimentos muito rápidos que não são perceptíveis à vista, como a bala de um revólver, também possui um valor simbólico. Aí aqui eu cito Marcel Martin. As cenas de morte violenta são frequentemente mostradas em câmera lenta, como se por uma dilatação dramatizadora do instinto fatal. E fim da citação. O teórico cita, por exemplo, o metralhar dos amantes pela polícia em Bonnie e Clyde. Com isso, a câmera lenta sugere, em geral, a intensidade excepcional do momento, a felicidade ou a aflição. É o que acontece nesse trecho de Tapajós, uma vez que toda a ação se desenrola em função de responder à pergunta o que aconteceu com ela. O procedimento da câmera lenta cumpre esse mesmo valor simbólico de dramatizar a história narrada. Depois eu tenho um outro trecho aí que acredito que não vai dar tempo de ler, então vou passar um pouquinho para frente aqui. E me encaminhar já para as considerações finais sobre o texto, né? Bom, então, nesse romance, né, a escolha do foco narrativo, como nesses sintagmas que se iniciam em câmera lenta, não é gratuita. É justamente em decorrência da não interferência do narrador, que registra a cena de modo objetivo, sem intervenções, que a violência da cena descrita é potencializada. Por exemplo, no caso em que ele descreve a cena de tortura da personagem. É um trecho muito longo, evidentemente não daria tempo de ler aqui, mas é um trecho em que ele descreve com muitas minúcias, por exemplo, os olhos saltando para fora, o barulho dos ossos sendo esmagados, né?
E qual é o objetivo disso, né? Essa descrição de tortura, né? Por exemplo, ela estremeceu quando a bala rompeu o osso pouco abaixo do cotovelo, até o ápice da violência, né? Quando ele descreve os olhos saltando para fora da órbita, os ossos do crânio estraçalhados, o cérebro esmagado lentamente, né? A escolha, inclusive, do advérbio lentamente reforça essa crueza, porque retarda o prolongamento do episódio de tortura. Então, essa escolha do foco câmera faz com que, a partir desse ponto de vista, o enfoque dado pelo texto não recaia na análise dos efeitos provocados pela violência, mas na sua descrição. Com isso, a condição humana que se encontra sobre os efeitos da violência é coisificada, uma vez que descrever, mostrar, é recusar uma proximidade com o objeto, o que poderia ser feito a partir do narrar, contar. Assim, coisifica-se o sujeito, a personagem ela, ao naturalizar a sua condição sob violência como parte de um estado igualmente violento. Com isso, a estratégia parece ser de criar a identificação com o leitor justamente pela denúncia do barbarismo do procedimento, a crueza e a frieza com que a tortura é retratada a partir da escolha de um narrador não interferente, que registra simulando a imparcialidade de uma câmera, faz com que essa tortura se torne inaceitável. Dessa forma, além de uma linguagem que expresse formalmente os temas que representa, como no caso a fragmentação, a desestruturação do enredo, os deslocamentos espaço-temporais, também é significativo que o texto solicite esse leitor participativo. Contudo, vale destacar que o romance não abre mão de sua configuração enquanto literatura, ou seja, de momentos em que predomina a função de contar. Aliás, a própria menção recorrente ao termo em câmera lenta é feita pela palavra, signo verbal, e como se procurou demonstrar, são os elementos linguísticos, como os advérbios de modo ou de tempo, que garantem o retardamento da ação. Logo, embora o romance aponte desde o título para um diálogo com o cinema, esse diálogo em muitos trechos acontece somente enquanto simulação, uma literatura feita como se fosse cinema, para citar a Irina Rajevsky, que foi mencionada em alguns trabalhos. Que não significa com isso que o romance tenha desejado traduzir-se uma adaptação fílmica. Até o momento, nenhum filme foi realizado a partir desse romance de Tapajós. Ao contrário, ele ambiciona ser lido como um romance, dialogando com procedimentos cinematográficos que, ironicamente, acabam por sublinhar o caráter literário da obra. E com isso eu encerro aqui as minhas considerações. Nossa, me desculpa, Júlia, eu passei muito do tempo. Não, tudo bem. Obrigada, Marília. Muito bom. A gente dá sequência, então, à apresentação da Sara Rojo, com o trabalho intitulado A Criação de Atmosferas Espetaculares a partir das Imagens, Estrela Distante, de Roberto Bolanho. Então, Sara, a palavra é sua, 15 minutos também, e fecho aqui meu microfone. Ok. Só um esclarecimento. Eu estou falando do mesmo autor que falou a Júlia, que é um autor latino-americano, muito conhecido na América Latina, ou seja, e na Europa, nos Estados Unidos, etc. Ele nasceu em 53 e morreu em 2003. Tá? Quero dar essas duas datas porque eu nasci em 55, ou seja, quando se está falando da geração dele, está falando da minha. Não? E morre em 2003, que já vai fazer 20 anos da morte dele. É bem impressionante isso. Bom, eu vou ler, espero que se esteja escutando bem, sim? Então, eu vou ler porque senão não vai dar tempo mesmo. É possível dizer algo novo sobre a obra de Roberto Bolanho? Não estrictamente falando. Estou falando que não é possível falar nada novo porque tem um acúmulo de crítica alucinante no mundo inteiro, sim? Então, é possível dizer algo novo sobre a obra de Roberto Bolanho, não estrictamente falando,
Mas, o que tentaré aqui, a partir de Estrella Distante, 1996, é realizar um exercício de leitura reflexiva das imagens literárias a partir das artes espectaculares. Ese movimiento es de perspectiva, pues sin abandonar o sentido das imágenes, pensaré a partir dos indicios espaciais, temporais e gestuais presentes no texto. A perda de un espacio vital construye una especie de pertenecimiento subjetivo a un lugar indeterminado, discursivo en relación a lo que es lembrado. Por tanto, transformado en la memoria volante. Fora do Chile, ficcionalizou o país, e fora da América Latina, fez o mesmo com o continente. A errância de seus personagens, quase sempre sujeitos latino-americanos em trânsito, criou uma espécie de construção ficcional do eu e do espaço, que na narrativa, não? Que tem muita relação com os criados pelo cinema e pelo teatro. O autor fabricou, montou, encaixando suas partes, uma obra que estableció redes entre sí, no caso de Estrella Distante, especialmente con su antecesor, o con su antecesora, la literatura nazi, de 1996, y por cierto, con sus lectores. Esta estructura le permitió a creación de una vivencia que corre paralela a la de la realidad que vive el autor. ¿Cuál es la realidad que vive el autor? Semelhante a nós, a orden neoliberal occidental. E inscribe de esta forma una forma de habitar o mundo, habitando na literatura. O sea, él abandona o mundo real para construir un mundo propio en un campo literario, ¿no? As construcções espaciais surgem das subjetividades das personagens e nas cotidianidades apresentadas nos diálogos. Mas essa teatralidade não responde directamente às coordenadas do contexto. O teatro, sempre, inclusive o realista stanislavskiano, exige aceitar uma convenção ficcional. Em Estrella Distante, depois de nos apresentar o espaço da lembrança, tudo gira em torno da ação de matar ou não matar a Carlos Guedes, a personagem, digamos, que comete uma série de crimes no romance. E só podemos entrar nesse jogo se aceitamos convencionalmente que ele é ficcional em si mesmo. Ou seja, temos que entrar no jogo de acreditar, que é o que exige o teatro, ¿no? A partir de esa perspectiva, cuestiono interpretaciones directas, como a de Mariano Siskin, que postula a negación da reinvención das personagens de Bolaño. Yo no voy a leer la citación de Mariano Siskin porque es longa, mas básicamente fala que todas sus personajes están arruinadas, ¿no? Y que son abyectos, ciegos, en una orfandad cosmopolita que os transforma en sujetos de una, digamos, de no pertenecimiento. Mi tesis es que sí tiene un pertenecimiento, pero un pertenecimiento construido subjetivamente en la literatura, ¿no? Esa tesis de Mariano Siskin parte del principio de que esas personajes continúan no mundo, mas elas criaron una realidad paralela, se revoltaron contra las reglas del mundo neoliberal y desenvolvieron otras en un espacio sin tiempo, un espacio alternativo. Algunas veces, como en Estrella Distante, tienen líneas de fuga para nuestro mundo, para ejecutar una venganza o para acciones precisas, mas o habitar se da en un otro espacio, en el cual o hecho central es la literatura. Entonces, estamos como en la idea de el ser en la lenguaje de Heidegger, ¿no? A raiva por la ruptura de un mundo soñado se transforma en impulso para crear una obra que busca en un campo discursivo, segundo Julia Morena, que está ahí, interrumpir a violencia en la rutina banalizada. Eso, para mí, es una forma de resistencia, creación, a performance vital de seguir a pesar de la sociedad. Me parece un acto combativo.
O contrapunto entre a exposición da violência de um mundo deshumanizado e a insistência em estar vivo se unen en la dialéctica de un rutero de acción que performatiza o abismo. Esa acción, para mí, es profundamente espectacular. Bolaño, cámara y estrella distante. Este romance, a partir del título, puede ser entendido como una imagen, una luminosidad que dura 1000 años luz, no tiempo y no espacio. Romance comienza con un epígrafe. ¿Qué estrella cae sin que nadie la pueda mirar? Un epígrafe de Faulkner, ¿no? Que anticipa como una anáfora o que dirá na metáfora do país perdido. A estrela candente de una bandera perdida de un país distante. Aí, vocês escutaram a Júlia, então a ideia é que ele perdeu tudo. Perde o país, perde a bandeira, perde tudo, não? E o romance, a imagem é uma estrela caindo. Por sua imagem, não? Un hombre, Alberto Ruiz Tagle, Carlos Guider, una identidad falsa, una historia de suspense, con asesinatos y desaparecimientos, a memoria de un país destrozado en el sur del continente, los ingredientes de un filme policial, misterio, persecución, crimen y muerte, como que amaba o poeta repudiado por Bolaño, que es Neruda, ¿no? Él odiaba al Neruda, mas usa exactamente a imagen de que él amaba, ¿no? Que, o novela de poesías. O jogo entre o real y o ficcional que envolve o lector espectador como una tela de cinema. Espectador, sí. Estoy hablando del que lee Bolaño, para mí es un espectador. Espectador, sí. Espectador atraído por el suspense que tenemos perante un rutero cinematográfico, con jogos de luz y silencio, sobre un sujeto sobre el cual sabemos poco. Hombre con más de 40 años que escribe y lee en un exilio solitario, mas bastante de su espacio lembranza. Un país destruido, en el cual hubo una tortura y asesinato, y una acción dramática, a venganza individual con ocurrido, o sea, matar a Carlos Weber, ¿no? Os preámbulos que marcan o escenario, territorio, geração, estructúranse como si fuesen una sucesión de imágenes de una cámara o una escena teatral cotidiana seguida de reflexiones de monólogo de naturaleza filosófica. Veamos el siguiente parágrafo. Ninguno había cenado. Así nos metimos los tres en la cocina e hicimos huevos con cebolla, pan amasado y té. Me sentí de pronto feliz, inmensamente feliz, capaz de hacer cualquier cosa, aunque sabía que en esos momentos todo aquello en lo que creía se hundía para siempre. Y mucha gente, entre ellos más un amigo, estaban siendo perseguidos, torturados. Pero yo tenía ganas de cantar y bailar. Isso me parece fantástico. É a imagem da destruição e a imagem dele criando uma cena paralela de comer pão. Que bom. Eu tomei café da manhã, então comer pão, chazinho é o máximo. A oposición entre o facer y a reflexión es sucedida por otra acción, esta vez imaginada por el narrador, por medio de dos verbos, cantar y danzar. Esos verbos nos permiten mergulhar en una nueva imagen composicionalmente diferente a primera, pues no es una descripción de lo que acontece, mas una encubración da mente del narrador, y esta es capaz de construir un espacio alternativo, en medio a muerte y ser feliz. Pura resistencia basada en lo imaginario, dos escenas simultáneas, a real cotidiana y a ficcional teatralizada. No romance, Alberto Ruiz Tagle, poeta integrante de la Oficina de Literatura, revélase após o golpe y após os asesinatos, entre otros, das irmãs Garmendia, como Carlos Guider, torturador y artista de aeronáutica. Eso es muy interesante, porque él se vende como un poeta, ¿no? Mas ele é um torturador. E essa imagem vai aparecer várias vezes na literatura de Bolaño, que é a ideia, digamos, eu vendo uma imagem, mas sou outra coisa. Podíamos deter nosso olhar em vários elementos.
A espectacular escrita noir. Carlos Wider escribe noir con a fumaça de un avión una serie de informações. E essa imagem é televisada, e ele faz uma exposição fotográfica, etc. Imagem visual e espectacularização. Wider faz uma exposição fotográfica no apartamento de un amigo y después desaparece, dejando vestigios en varios espacios. La exposición es compuesta por fotos de las víctimas antes de la muerte o allá asesinada, una encenación de horror relacionado a partir de juegos duplos, no apenas entre el poeta y el asesino, que se unen en un solo sujeto, mas también entre el narrador y el escritor. Por ejemplo, en este caso, la exposición es narrada por uno de los personajes, Teniente Julio César Muñoz Cano. Y el narrador dentro del juego apenas reproduce la historia. Todo es un juego de metacrítica, ¿no? Otro el que narra, yo narro al otro, etc. O teatro requiere de teatralidad y de imagen. Las escenas comentadas poseen las dos exigencias, pues son profundamente performáticas. Yo soy directora de teatro, entonces para mí, yo veo esa escena absolutamente montada ya. Ese cruzamiento entre la poética y el asesinato nos llevan a especular sobre un factor que hoy está presente de múltiples formas en nuestro presente, a fuerza de máscaras estéticas para propósitos violentos. La gente vivió ahora la historia de un anestesista, ¿no? Es bastante claro eso. A una máscara que lo cubre, que ha de médico, para ser un estuprador, ¿no? Fuerzas máscaras estéticas para propósitos violentos. Bolaño, invirtiendo ideológicamente o acontecimiento real, o poema de Raúl Zurita en Nueva York en 1982, construye las performances museo realizadas por Carlos Wider. Es interesante porque Zurita es un poeta de izquierda y el narrador toma a este poeta de izquierda para hacer una acción fascista, ¿no? En un personaje creado. Todo es ficcionalización. La imagen aérea es seguida por la de un cotidiano en casa de clase media con una televisión en preto y blanco. Esa segunda imagen trae su anuncio que será el exilio del narrador personaje y a consecuente solidón. Dos imágenes opuestas a dos seus militarizados de Chile o exterior y a de una familia que luego cruzará la frontera rompiendo a tranquilidad de pequeña clase media de los años 70 para mergulhar en aquella desterritorializada dos exilados. Carlos Wider y el narrador, terror y exilio. Mas en otro momento romance, a manera de Borges, todo lo que aconteció es puesto en duda. Todo lo anterior tal vez no ocurrió así. Dice, todo lo anterior tal vez ocurrió así, tal vez no. Eso es fantástico, ¿no? La frase Bolaño, tal vez, ahí tiene una frase Bolaño, no final, que yo tengo que leer. Tal vez aquel día ni siquiera llovió sobre Bolaño, sobre Santiago. Esa frase tiene a ver con el día del golpe militar, con la lluvia, ¿no? Y tiene una serie de producciones fílmicas que usan eso. Por ejemplo, yo falo. A frase de Bolaño, tal vez aquel día ni siquiera llovió sobre Santiago, debe ser lida en paralelo a un filme franco-búlgaro, traducido para español como Llueve en Santiago, de 1975, dirigido por Elvio Soto con una trilla sonora de Astor Piazzolla, que hace referencia al golpe militar. Este filme fue rodado en París y en la Bulgaria, y embora su elenco fuese exclusivamente chileno, podemos considerarlo uno de los sucesos de las producciones artísticas en el exilio. Esa referencia nuevamente nos lleva a la lembranza de los lugares de pertenecimiento, Chile, alucinaciones, 1974, y a espacios de no pertenecimiento a Europa del exilio, ¿no? Otro elemento interesante, desde el punto de vista de imagen, en toda obra de Bolaño, el uso de la palabra que nos remite a representación, a artes do corpo. Ao exposto a experiencia de un corpo no espacio, espaciosidade construído a partir das voces da imaginação, palcos nos quais subjetividades crian jogos de ser, constroem lugar em que habitan. Esas espacialidades subjetivas nos
levan, no direccionan ao teatral, porque son construcciones performáticas a partir de las experiencias, inclusive del lenguaje. Si nos detivermos na análise linguística das descrições feitas pelo narrador, veremos que os personagens criam lugares mentais, como dice Bolaño, e isso é expressado em gestos teatrais, a maneira brechtiana. Brecht, el creador del teatro épico, ¿no? Como forma que adquiere o acto de fala. Tenho que ler essa citação, eu estava pulando todas, mas essa necesito. La diferencia entre Ruiz Tagle y el resto era notoria. Nosotros hablábamos en argot o en una jerga marxista mandrakeísta. La mayoría éramos miembros simpatizantes del MIR o de partidos trotskistas, aunque algunos, creo, militaban en la Juventud Socialista o en el Partido Comunista, o en uno de los partidos de izquierda católica. Ruiz Tagle hablaba en español, ese español de ciertos lugares de Chile, lugares más mentales que físicos, en donde el tiempo parece no transcurrir. O sea, sí, a forma como se fala lo que define a fala, que define o sentido a fala, ¿no? O juego de nombres, por otro lado, es una característica narrativa de Bolaño. Un narrador a veces ha presentado como B, generando confusión entre el propio escritor y su personaje, o como en este caso un eo con pocos adjetivos, más que remite al autor. En algunas imágenes secuenciales de romance, observamos la afirmación de la literatura como potencia creadora, visualizando sujeto narrativo como repositorio de imágenes relatadas por otro, Soto y Pera, o por sí mismo. Esas imágenes literarias adquieren un carácter visual que podemos construir a partir de acciones dramáticas. Leer, encontrar, etc. Por ejemplo, esa de leer y encontrar aparecen en un cuarto de narrador, personaje, mas definen toda atmósfera y el relato que se disloca a otros lugares construidos como espacios alternativos. O sea, yo estoy aquí en una sala de UFMG, ¿no? Mas en esa sala yo leo, yo encontro, no sé o qué, mas mi relato me lleva a múltiples lugares. Imaginen un espacio teatral, es eso, ¿no? Un espacio teatral es exactamente eso. Parece que se acabó el tiempo, ¿no? No, parece que no, ainda. Entonces, nos lleva a otros lugares posibles. O sea, imaginen, yo estoy en una sala de teatro, mas a partir de que los personajes falan, yo estoy indo a Tumbuctú, no sé, a donde vocês quiserem. Gostaria, estoy pulando tudo, gostaria, para encerrar esta reflexión, analizar a personaje de Abel Romero, que es un personaje muy interesante, porque era un policial famoso en el tiempo de Allende, de Salvador Allende, ¿no? Y prisionero após o golpe, exilado en París, y finalmente un vengador pagado que iba a matar a este poeta criminal, ¿no? Carlos Guider. O interesante aquí es una construcción de personaje pessoal y afectiva que, que traz a questão do dinheiro no meio, distorsionando a primeira identidade. Ou seja, temos a identidade do herói, não? O policial que defendia o presidente derrocado num golpe. Ok? Mas quem é esse sujeito hoje? É um vengador pagado, que vai matar um torturador, mas é um vengador pagado. Esse jogo com a personagem traz toda a dialéctica da contradição das personagens de Brecht, de Bertolt Brecht, não? Então, o romance rompe com a clássica trama policial, mas aqui, a morte do torturador não é apenas a morte de um sujeito, é a morte de um laço com o mundo. Lembremos que a proposta deste artigo é que Bolaño cria para suas personagens um espaço alternativo para habitar. Portanto, mesmo que ao final o detetive Romero le dê 300.000 pesetas por ajudá-lo a localizar Guider,
o narrador recibe con un poco de desconforto. Porque lo que de verdad está aconteciendo es que él es libertado de seu lazo con un mundo y puede ficar na literatura. Ya no tem ni el peso de ese torturador de seu pasado, ¿no? Todo cotidiano, con excepción de la frase final, este asunto es horroroso, tudo es cotidiano, menos esa frase. Aí a gente se fica pensando como leitor, o que é horroroso? O asesinato de Wither que están cometiendo, que Romero comete con la ayuda del personaje narrador, o asesinatos que Wither cometió en la dictadura militar chilena, de otras poetas y de tantas cosas, o ainda o exilio que se está viviendo. Que horror, no fica claro. Para mí, es que, y que tenté a presentar en estas pocas páginas, es que el contexto histórico social que persigue a los personajes de Bolaño es, digamos, horror. Y o romance, de alguna manera, lo liberta de ese peso. Eu não sei. Funcionou o tempo, Júlia? Ok, obrigada, Sara. Eu vou chamar agora a Amanda, né, que a gente deslocou a apresentação dela. Então, Amanda Fernandes Teixeira Cordeiro, com um trabalho titulado Adalgisa Nery e Manuel de Barros, A Poesia da Natureza em Diálogo com a Pintura. Então, Amanda, você tem 15 minutos, tá bem? Quando faltar um minuto, eu te aviso aqui por mensagem também, mas fique atenta. Obrigada, a palavra é sua. Amanda. Bom dia, gente. Só um instante, estou tentando instalar, tá certo? Ok. Desculpem um pouquinho. Você quer compartilhar isso? Isso, queria, mas não estou conseguindo. É aqui no quadradinho com uma setinha dentro. Você achou? Como é no quadradinho? Tem uma quadradinho com uma setinha dentro. Você clica Para mim, aí. está no fim da tela. Lá embaixo tem um quadradinho com uma setinha dentro. Se você clicar nele, você vai apertar uma janela e escolher o seu PowerPoint. Perguntas, lousa interativa. Onde vai lousa interativa, é esse? Não, não. Tem um microfone, uma câmera, tem várias bolinhas embaixo, né? Um microfone, uma câmera, uma mãozinha e um quadradinho com uma setinha dentro. Achou? Não. Embaixo da tela, a parte inferior da tela, tem várias bolinhas. Achou as bolinhas? Sim, sim. Então, as bolinhas têm um microfone, uma câmera, uma mãozinha, e a quarta é um quadrado com uma setinha dentro. Achou essa? Ok, essa já, sim. Então, aí se você clicar em uma janela, você consegue selecionar seu PowerPoint, se o PowerPoint estiver aberto. Certo. Não, ele não está aberto. Abre ele, então, para você conseguir selecionar ele. Certo. Desculpem, gente, primeira vez que eu estou usando, tá?
Vocês estão visualizando? Agora sim, agora estamos. Bom, então, Amanda, 15 minutos, vou começar a contar a partir de agora, tá bom? Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos, tá certo? Gente, eu vou trabalhar com Adalgisa Neri e Manuel de Barros, tá certo? A poesia da natureza em diálogo com a pintura, né? Então, eu vou criar relações da obra de Adalgisa e Manuel de Barros com dois pintores, tá certo? Então, Adalgisa Neri e Manuel de Barros, aproximação inicial com as obras em estudo, né? Então, vou trabalhar um pouco com vocês essas obras, né? Então, esses autores, eles lançam um livro, né, em 1937, na cidade do Rio de Janeiro, né? Adalgisa publica o livro que se chama Poemas, e o Mato Grossense Manuel de Barros publica Poemas Concebidos Sem Pecado. Então, ambos começam a publicação em 1937, né? Então, estão mais ligados ao contexto das vanguardas, né? Como, por exemplo, o surrealismo, tudo, não diretamente, mas eles dialogam, né, com esse universo do surrealismo, do onírico, tá? De uma linguagem mítica, então está nesse campo de interesses, né? Então, o meu trabalho é uma descrição de poemas e quadros, né? Uma descrição de quadros e poemas. Então, nosso objetivo é estabelecer um diálogo entre os dois autores a partir de poemas como fragmentos de canções e poemas de Manuel de Barros e o Cântico Novo de Adalgisa Neri, e a pintura de Ismael Neri e Odilon Redon. Ismael Neri é o introdutor do surrealismo no Brasil, né? Ele era marido de Adalgisa Neri, então eles têm uma poética, né, que se comunica muito, né? Às vezes há uma descrição de quadros nos poemas, ou então você pode aproximar esses quadros e eles se iluminarem, né? O Odilon Redon, ele é um pintor simbolista francês, é um grande pintor simbolista que trabalha muito com a sugestão. Muitas vezes, quando eu visualizava a pintura dele, quando eu lia algo sobre ele, via uma imagem, sempre ele me remetia ao Manuel de Barros, né? E Manuel de Barros, vocês sabem que ele tinha muito interesse pelos simbolistas franceses, né? No caso, na poesia. A relação dele com o Odilon Redon ainda não consegui identificar, mapear, adentrar nessa questão, né? Estou começando, né? Essa pesquisa e tudo, então ainda está no início, né? Eu sou da Unifesp, certo? Então, o nosso eixo central gira em torno da relação de 4 autores, né, com esse universo da natureza, né? Sobre os pintores aqui abordados, né, eu já tratei um pouco, né? E a gente já tem uma dimensão. Então, essa entrada, né, de aproximação dos poemas de Manuel de Barros e Adalgisa Neri, eu chamei de exaltação do desejo, tá? Esse encontro, né, desses textos, né? Então, esse primeiro texto, eu vou ler só a primeira estrofe para vocês, chama-se Cântico Novo, tá? Vinde, mulheres, descei montes e colinas para escutar minha alma bendizer o que amo. Vinde ver o que até ontem era somente ruínas, e hoje é como a árvore florescente com uma promessa em cada ramo. Continuar. Vinde, mulheres de todos os cantos, escutai-me dizer como dentro do meu corpo amado fez a minha alma tombar de prazer, quando seu olhar penetrante pousou em meu olhar e pela sua boca deu-me tudo de grande que a eternidade pode dar. Vinde, mulheres, abandonai vossos rebanhos, desci as encostas e eu vos contarei a razão do meu encantamento, porque os carinhos do que amo são doces e leves como na aurora as carícias do vento. Vinde, mulheres, correi, vinde ver com que amor ele me levará à sua morada. Então, essa autora, né, ela tem esse traço muito do erotismo e que toca um campo mítico, né? A poesia dela foi traduzida para o francês, né? E ela chegou até o Gaston Bachelard, né? Então ele escreveu um pequeno trecho sobre ela. E é interessante porque também o Manuel de Barros tem esse diálogo, né, de leitura. O Manuel de Barros leu de tudo, né? Mas ele também leu o Gaston Bachelard, então são aproximações também que a gente pode
traçar ao longo dessa pesquisa ainda, tá? Esse quadro é um quadro que ele é do Ismael Nery, não é um quadro consegue me ouvir? Sim, desculpa a interrupção. É porque os seus slides não estão passando. Então, a gente ainda está no primeiro. É porque eu imagino que você... Nossa, não acredito. Agora a gente está vendo o quadro. A mulher sentada com o ramo de flores. Ah, ótimo, então. Obrigada. Tá, então, esse quadro, né, da mulher sentada com ramo de flores, porque eu coloquei ele como uma apresentação, né? Então, se eu colocar ele como apresentação de slide, vocês conseguem visualizar? Não. Acredito que sim. Ele não está como apresentação, ele está como se você estivesse editando, né? Uhum. Mas agora a gente consegue ver o quadro da mulher sentada. Conseguem ver, né? Sim. Ótimo, então, tá certo. Então, esse foi o primeiro poema, né, que eu li, né, da Dalgisa Nery. Certo. Então, esse quadro da mulher sentada, esse quadro ele não é um quadro de caráter surrealista, né? O Ismael ele tem várias fases, uma fase expressionista, uma fase cubista, uma fase surrealista que já é do final da carreira dele, né? Ele é um artista que está ligado ao acho que no início ainda do modernismo, ele está ligado ao início do modernismo, mas só que ele é um pintor que ele não vai entrar muito ainda para esse cânone ainda, porque os nossos modernistas estavam interessados numa temática mais assim primitivista, de trabalhar mais com coisas nacionais, e o Ismael ele já tinha uma pintura universal, né? Então, ele tinha uma outra proposta. Sobre ele, o Oswaldo de Andrade brincava e dizia assim, Ismael Nery, não vi e não vi e não gostei. Era uma brincadeira que ele tinha sobre o Ismael Nery, né? Então, o Ismael Nery vai ficar durante décadas um ilustre desconhecido e a partir dos anos 60 ele vai começar a ser valorizado, né? Então, esse quadro da mulher sentada, né, é um quadro em que a gente tem esse universo, né, da sedução, da sensualidade, né, do descanso, né, que esse texto exalta, né, por isso que eu chamei essa entrada de exaltação do desejo, ou seja, esse momento que que eu vou desenvolver mais no final também, quando eu estou usar um pouco do universo surrealismo para entender mais esse texto, tá certo? Esse poema do Manuel de Barros é um poema que me surpreendeu muito. Ele é dividido em mais ou menos 18 partes. Eu vou usar só a parte 7, que na verdade, são um grande número de poemas, né, mas reunidos num único, numa unidade, né, mas eu vou utilizar o número 7, no poema 7. Então, esse conjunto se chama Fragmento de Canções e Poemas, e temos aí o número 7. Então, a gente percebe essa referência da musicalidade, que é uma coisa que eu vou também tratar um pouco no fim. Para quem guardei na minha carne as cicatrizes das batalhas perdidas e os sulcos regados pelas chuvas de abril, para que guardei as colinas do meu corpo, se não para ele caminhar, e minhas mãos de aurora, se não para ele acariciar, e meus cabelos negros, ai, não sei, não posso enganar-te, Pai. Aberta estou como pétalas noturnas, para os astros, minha boca silenciosa. Esse texto, a gente tem um Manuel de Barros um pouco diferente daquilo que a gente conhece, né? É um texto em que ele a fala dele, né? Então, esse eu lírico é um eu lírico, né? Essa personagem lírica é um eu lírico feminino, né? E a gente tem esse diálogo, né, com esse campo do mítico também, né? Com os poetas bíblicos, né? Essa referência aí do pai maiúsculo. Então, mas é uma aproximação que tem muito a ver com o universo da Adalgisa Nery e do Ismael, porque o Ismael ele é um artista que vai trabalhar também muito com o tema de Adão e Eva, ou seja, fazendo uma espécie de recriação do mito de Adão e Eva, assim como o próprio Odilon Redon também. Então, eles estão assim, num campo muito de
que a gente relaciona, né, com um universo ainda, às vezes, simbolista, ou que vai ainda ao romântico. Por isso que eu vou usar o Otávio Paz, no livro que se chama Os Filhos do Barro, porque lá ele vai mostrar um pouco essa permanência dos temas que a gente vai ter do romantismo, simbolismo até as vanguardas, tá? Nessa pintura, uma pintura já da fase surrealista do Ismael, ele está dialogando, né, ele está trazendo esse tema da natureza, ele está fazendo essa associação do ser humano com a natureza, tá certo? A gente pode utilizar para interpretar esse quadro o conceito de filogênese, sabe? Do Freud, né? Em que a gente teria referências, né, de outros reinos, né, no humano, né? Então ele vai trabalhar com isso aí. Tem um psicanalista que se chama Chaim Amé, que foi diretor da Sociedade Brasileira de Psicanálise, o Dr. Chaim, que eu conheci, inclusive. Ele fazia leituras, né, desse quadro usando a psicanálise, dizendo que a Ismael era Freud na pintura, né? Então a gente tem aí essa referência dessa relação do homem com a natureza, né? Que era o que a gente estava observando nos poemas, tanto do Manuel como de Adalgisa Neri, né? Os poemas e esses quadros, eles não são uma tradução, né, que é o conceito de tradução que a gente conhece, né, entre literatura e imagem, não são uma descrição desses quadros, né, se a gente fosse pensar na epifrase, né, mas eu os aproximei porque eles estão no mesmo campo semântico, então eles se iluminam, né, e eu vou conseguir dizer coisas que eu não conseguiria dizer se eu estivesse trabalhando apenas com o poema, né. Então, nesse sentido que essas imagens elas foram trazidas para a nossa pesquisa, né? Então, agora eu vou trabalhar um pouco com vocês algumas referências mais assim teóricas, né? Então, o Manuel de Barros, na apresentação, uma espécie assim de apresentação da poesia completa dele, né? Ele tem essa fala, né? Num texto bem poético, que a primeira é como se fosse como se fosse a apresentação, né, da obra completa, né? Então, que foi colocada, né? Essa fusão com a natureza tirava de mim a liberdade de pensar. Então, ele faz referência a essa fusão com a natureza, que é no que a gente está observando nos poemas e na imagem, né? Eu queria que as garças me sonhassem. Eu queria que as palavras me gorjeassem. Então, eu comecei a fazer desenhos verbais de imagens. Me dei bem. Olha a expressão que ele usa, desenhos verbais, né? Perdoem os leitores dessa entrada, mas eu vou copiar de mim alguns desenhos verbais que fiz para este livro. Acho-os como os impossíveis verossímeis de nosso mestre Aristóteles. Então, é uma referência da poética de Aristóteles, né? Esses impossíveis verossímeis, ou seja, ele mostra nessa fala dele que ele vai trabalhar o quê? Com esse conceito que a gente conhece da montagem, né? Que também está no cinema e que vai para as vanguardas, está no dadaísmo, está no surrealismo, em outras vanguardas, ou seja, essas aproximações, né? Como diz o conde de Lautréamont, né? O Isidore Ducasse, né? Que é o encontro do fortuito, né? Do guarda-chuva e da máquina de costura sobre a mesa de cirurgia. Então, essas explosões líricas, né? Que o surrealismo vai propor, né? Essas aproximações, né? Que segundo o professor Davi Arrigut, essas aproximações, elas são aproximações muito racionais. O surrealismo é muito racional, né? Que é o que o Davi Arrigut fala. Então, o Manuel de Barros, ele vai se aproximar, ele vai dialogar com o surrealismo, né? Como eu falo no início, ele tem leituras muito amplas, assim, dos filósofos, de vários campos, né? da literatura e da filosofia. Então, você não consegue, assim, fechar totalmente, mas ele tem esse diálogo, né? Com o onírico e tal, que é o que a gente está trazendo para vocês, tá? Então, esse princípio da montagem, muito característico de umas vanguardas, né? Especialmente o surrealismo. Para Aristóteles, né? Aí eu vou desenvolver mais essa questão, né? O enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível ao mesmo tempo, né?
Então, ele vai trabalhar com enigmas nessa poesia, ou seja, ele vai criar essas aproximações, essas explosões líricas, né? E nisso ele vai criar enigmas, né? Ou seja, que são muito característicos, né, do Manuel de Barros, essas analogias, essas aproximações, que isso também está muito no universo da Dalgisa Neri, quando a gente fala da questão da aproximação do homem e da natureza. Então, isso, eu identifico no Ismael, isso muito na Dalgisa também. Destacamos aqui ainda o interesse de Manuel Barros pelos simbolistas franceses, né, que foi uma coisa que eu tratei, né, logo no início, né, e que esse simbolista francês, Odilon Redon, então, quando eu leio a poesia do Manuel de Barros ao longo de muitos anos, né, então, muitas vezes eu sempre pensava no universo de cores, esse universo onírico, lírico do Odilon Redon, né, desse pintor simbolista que trabalha tanto com a sugestão. Aí a gente tem essa cabeça alada, né? Então, essa cabeça alada, ou seja, você juntar duas coisas opostas para você encontrar uma terceira coisa, né? Então, essa cabeça e as asas, né? Esse conjunto, esse binômio fantástico, né? Então, o Odilon Redon é um pintor, né? Que ele vai ser muito festejado pelos surrealistas por esse tipo de resultado, né, que ele conseguia, as flores misteriosas também que ele criava. Então, quando eu estou nesse processo de leitura do Manuel de Barros, eu vou trabalhar com Ismael, mas assim, eu vou também trazer o universo pictórico do Odilon Redon, porque em cores, em resultados, né, isso vai me ajudar a iluminar e observar com mais atenção o texto do Manuel de Barros. Tá? Então, agora eu vou fazer referência a um texto do Wolfgang Kaiser, tá? Para a gente poder pensar mais o que nós temos visto até agora. Então, em carta ao pintor Otto Range, o pintor romântico Ludwig Tieck destacaria sobre a natureza. Tá? Então, esse pintor, né, escrevendo para o poeta, né, eles estão ligados ao primeiro romantismo, né, alemão, ou seja, aquele pré-romantismo alemão, né, que a gente conhece e observa a permanência desses temas, né, até as vanguardas. Né. Os homens veriam a si mesmos e suas qualidades e paixões em todas as flores, plantas e fenômenos naturais. Torna-se muito nítido para mim, estou cada vez mais seguro de que em todas as flores e árvores se escondem um certo espírito e conceito ou sensação humanos. E percebo claramente que isto deve ser ainda uma herança do paraíso. Por isso também penso que em toda a minha vida eu não gostaria de fazer uma composição de flores sem figuras. Ou seja, o ser humano é associado à natureza, é disso que ele está falando, né? E é isso que a gente observa tanto em Manuel de Barros ou a Dalgisa Neri. A Dalgisa Neri, ela dizia que, numa passagem, num romance dela, que é o romance A Imaginária, que eu vou comentar embaixo, né? Ela vai dizer o seguinte, que ela não se interessa pela natureza, ela se interessa apenas pela relação do ser humano com a natureza. É uma passagem que ela cita no México, que ela está... É um romance que também é uma espécie de biografia romanceada, né? A Imaginária. E aí ela vai tratar dessa viagem de carro pelo México e as pessoas encantadas com a natureza mexicana, e ela nem olha para a paisagem, porque ela não está interessada nessa relação que não seja a relação do ser humano com a natureza. Então é uma passagem que ela registra lá, né? Então, a Dalgisa Neri registrou em outros textos, como no romance A Imaginária, não se interessar pela natureza, mas apenas no homem acrescentado à natureza. Observação bem semelhante também se encontra nos escritos de Baudelaire, sobre o qual a poeta proferiu uma conferência, né? A presença de Baudelaire em todos os tempos e latitudes. Então, essa conferência, né,
ela foi proferida no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né, no saguão do Teatro Municipal, então aí meio que para a gente marcar, né, essa relação da Adalgisa com Amanda, a natureza. va concluindo, por favor, porque senão não vamos ter espaço de troca. Ah, claro, com certeza. Tem quantos minutos? Na verdade, já passou, Amanda. Já passou? Já passou. Então eu vou finalizar. Olha, essa foi outra imagem que eu usei do Odilon Redon, já com esse tom mais sensual, para poder a gente aproximar com os poemas, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas assim, os poemas, eles colocam a mulher numa situação muito de entrega ao homem, muito de total submissão, né? E aí, nisso, eu destaco no final essa relação desse erotismo mítico que a Adalgisa e Manuel de Barros trabalham, né? Por conta de uma aproximação com o surrealismo que eles teriam, porque os surrealistas eles chegavam até ao ponto da catarse, do ritual, do grotesco, da festa libertadora. Então, eu vou trabalhar com esses conceitos dessa exaltação da sexualidade, do erotismo, né, como uma explosão vital do homem. Então, eu vou desenvolver nesse sentido para poder tornar esses textos, né, interpretados, até porque a Dona Nera, ela é uma feminista, né? Ela é uma mulher ligada ao socialismo, ela é uma mulher muito avante de seu tempo, né? Que a primeira mulher a usar vestidos de costa nua no Rio de Janeiro, enfim, tem um universo da Adalgisa aí muito interessante. Então, eu agradeço imensamente, tá certo? E eu quero ouvi-los e vou participar do debate. Obrigada, Amanda. Retomamos, então, agora, né, para um bate-papo. Acredito que agora, nesta sessão, não vamos a ter tempo de que todo mundo retome seus próprios textos para comentar um pouquinho, mas sim temos tempo para o debate. Então, eu acho que esses 15 minutinhos que temos, podemos usar em debate a partir das perguntas que possam surgir, não? Amanda, eu vou só te pedir para parar o compartilhamento da sua tela, para que a gente consiga se ver melhor. No mesmo botãozinho, no mesmo quadradinho, você para o compartilhamento. Então, gente, estamos abertos para perguntas, comentários, enfim. Sintam-se à vontade. Parece que não tem eu vou pergunta. falar. Assim? Eu vou comentar um minutinho. Só reforçar que eu fiquei muito feliz de participar desse simpósio, né, de ver esses trabalhos com uma perspectiva semelhante, aí, buscando as relações entre literatura e cinema dentro do texto literário, né, como foi o caso da Júlia, a professora Sara também comentou um pouco sobre isso, a Lara, né, então, parabéns aos trabalhos, e fiquei feliz de poder ouvir essas reflexões de uma perspectiva semelhante. Bom, Marília, eu fiquei com muita vontade de saber mais. Tu trabalho é muito interessante, é diferente e eu acho que é estimulante se estude, que se estude ainda esse período, essa época e tudo, porque normalmente no Brasil a memória é uma coisa que fica como que nunca existiu. Ministrando aula na UFMG, uma aluna me falou, professora, por que você fala da ditadura brasileira se não existiu? Então, um trabalho como o teu é fundamental. Muito obrigada, professora. É um dos romances que eu estudo, né? Eu estudo outros 5. Claro. Uma pesquisa meio megalomaníaca. E que os outros não têm a ver com a ditadura, somente esse. Mas é um romance muito importante e muito pouco lido, infelizmente. Exatamente. E você analisa a linguagem cinematográfica nesses 5 romances, é isso?
Isso, Júlia. Eu começo com o da Vanguarda, o Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Aí vou para o Érico Veríssimo, Caminhos Cruzados. Peguei um romance da Clarice Lispector, o Perto do Coração Selvagem, que deu um pouquinho de pano ali na qualificação, né? Eles, mas onde já se viu você dizendo que a Clarice tem cinema na literatura da Clarice, né? E aí o Tapajós, o NOL, e acabo com o Marçal Aquino. Então, é uma espécie de mapeamento de como a literatura foi assimilando a linguagem do cinema ao longo das décadas. Que lindo. E eu quero muito trocar mais figurinhas com vocês duas, com a Júlia e com a Sara, porque eu acho que a gente tem coisas em comum aí nas pesquisas. Eu acho Já. que sim. Acho que sim, acho que seria ótimo a gente trocar mesmo as figurinhas. Eu acho interessante esse questionamento se Clarice teria ou não linguagem cinematográfica, né, na sua literatura. Imagino que você tenha feito uma análise mais exaustiva, mas eu fico me perguntando se existe alguém isento da linguagem cinematográfica a partir do século XX, né? Se existe alguém que consegue ficar isento da influência que o regime das imagens e movimentos provoca no nosso olhar, na nossa percepção de mundo, que provoca na nossa forma de narrar, né? Eu acho que é inevitável a gente considerar esses cruzamentos com o cinema, porque ele modifica nosso olhar, nossa forma, inclusive, de percepção do tempo, né? Como Lara levanta também, como dos esticamentos, das condensações do tempo, né? A nossa forma de pensar em corte, em fragmentação, em montagem. Então, na verdade, a minha pergunta é mais no sentido contrário. Será que existe alguém que produziu depois do cinema e depois dessa abundância de produção de imagens em movimento, que hoje a gente está completamente imerso nela, né? Seja no videogame, seja nos clipes musicais, sei lá, a gente produz, inclusive, imagens em movimento todos os dias da nossa vida, né? Então, minha pergunta seria mais nesse outro sentido. Será que tem alguém que está isento das imagens em movimento para pensar narrativa hoje em dia? Né? Tem como a gente não mais pensar nisso? Perfeito, Júlia. Minha argumentação é essa também. Eu acho que isso que vocês estão falando é sem dúvida uma condição, mas é diferente em autores que são, por exemplo, cinéfilos, que são cinéfilos, porque no caso de Bolaño, por exemplo, ele é um cinéfilo. É a maneira de quase se evadir do mundo. Então, como funciona isso? Eu acho que é um pouco diferente nesse sentido. Agora, de que estou completamente de acordo com vocês duas, que a gente não dá para fugir, não dá. A imagem está em tudo, tudo, tudo. Só a questão é que tipo de imagem, talvez, ou como funciona essa imagem. Eu acho que tem alguns autores que deliberadamente, né, fazem essa escolha de aproximação de linguagem, assim. Eu acho que acho que a minha colocação no sentido de que no nosso pensamento já é muito difícil a gente pensar o mundo sem pensar nas imagens em movimento, né? De pensar a ideia do fragmento, do corte, até porque essas não são necessidades só do cinema. Elas são necessidades filosóficas do nosso tempo. Pensar o fragmento, por exemplo, é uma questão filosófica do nosso momento, que o cinema deu forma. Mas essa necessidade de pensar o fragmento, ou a rapidez, ou organizar um pouco o caótico, né, do tempo moderno, ela é uma necessidade que precede o cinema, né? O cinema dá forma a isso. Agora, eu concordo, Sara, que existem autores que vão fazer isso como uma escolha deliberada de linguagem. E aí, claro que traz outra força para essa interface. Né? Acho que isso... Sim, eu até imagino assim, que se fala tanto dessa presença da linguagem do cinema na vanguarda modernista, por exemplo, né? E isso ninguém questiona, que nossos autores de vanguarda aqui na literatura brasileira estão pensando em cinema, porque é que depois existe uma recusa a imaginar que a literatura regionalista pode ter assimilado contribuições que ficaram dessa vanguarda, né, dos anos 30, 40, 50.
Então, parece que, assim, a gente pode falar da relação literatura e cinema na vanguarda ou na narrativa contemporânea. Esse intervalo é como se, não, agora a literatura não pensa mais em cinema. Então, a ideia do doutorado foi questionar isso, foi dizer, não, se houve ali uma influência, ainda que de modo não tão evidente, talvez não deliberadamente, ela permeia a produção literária, né? Mas isso está dando um pouco de conflitos. Lara, ¿quieres fazer algum comentário? Quero sim, professora. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom, como eu falei ontem, né? Divulgar, compartilhar o que a gente anda investigando, pesquisando, é bacana, que a gente se sente menos só, e esse sentimento de que há outras pessoas fazendo mais ou menos o que a gente faz é muito legal, é uma oportunidade de troca. Eu espero também que a gente possa manter, né, esses contatos que foram travados nessa semana, e, enfim, agradeço a Júlia, a professora Sara, por esse cuidado mesmo, né, de preparar essas mesas, esses debates com pesquisas tão semelhantes, que conversam muito. Agradeço, né, a Abralic, enfim, toda a organização do evento. Era um desejo mesmo, era um sonho meu apresentar um pedacinho, né, do que eu faço nesse evento. Estou muito feliz de ter podido assim, participar. Tentei participar, tentei assistir o máximo de conversas que eu consegui, de debates. Aprendi muito, conheci pessoas, ainda que virtualmente, mas, assim, pessoas fantásticas que fazem trabalhos maravilhosos. E lembrando, né, retomando um pouquinho do que a Marília havia comentado, geralmente, né, na maioria das vezes, quando a gente fala de trabalhos que versam sobre essa relação entre literatura e cinema, que é uma relação realmente que não tem como não existir, geralmente é por esse viés das adaptações, né? O livro que virou filme. E o filme que virou livro quase não tem, né? A gente teve ontem aquela apresentação do Labirinto do Fauno, que é uma coisa realmente que eu não vejo muito, né? Trabalhos que falam sobre esse caminho inverso, né? Dos filmes que viram livros. E no meu caso, não é nenhuma coisa nem outra, né? Ainda não existe filme desse livro que eu estudo. Eu espero que saia um dia, existem planos, né? Vamos ver, estou torcendo. E sem querer parecer de forma alguma arrogante, nada disso, mas acho que para mim é muito mais difícil fazer um trabalho como esse, porque realmente não há adaptação, nem de um lado nem de outro. Então, eu apenas tento investigar os rastros possíveis dessa literatura que o Bernardo Carvalho produz, que tem a ver com cinema. E eu sei que tem, e eu vou até o final para provar que tem. Mas é isso, eu só quero realmente agradecer, parabenizar todo mundo, os trabalhos estão incríveis. E é isso, gente, obrigada, fiquei muito feliz mesmo de ter participado, e que vamos continuar, né, porque a gente precisa continuar as pesquisas, os estudos, porque não está fácil viver nesse país, então quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente pesquisar, quanto mais a gente incomodar, é melhor, né, então sigamos aí na resistência, obrigada mesmo. Obrigada, Lara. Anderson, Lucas, as pessoas que estão assistindo, Diana, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu acho que temos espaço para uma. Não? Bom dia a todo mundo. Eu não tenho uma pergunta não, mas eu só queria parabenizar todo mundo que apresentou hoje nessa mesa, tá? Foi maravilhoso, foi muito bom. Parabéns, gente. E obrigada por terem ficado com a gente. Obrigada. Ninguém mais? Bom, eu também quero falar obrigada, foi muito bom. O diálogo com a Júlia é direto, então a gente não se parabeniza muito, mas porque já estamos em troca. E, assim, para que vocês saibam, a Júlia está preparando um livro sobre Bolanho, que vai ser um aporte, um trabalho muito bom nessa área. Gente, é isso. Não sei. Júlia, quer falar algo para finalizar? Não, esse livro, inclusive, né, trabalha com toda a obra de Roberto Bolanho, que ele publica em vida. Acho que eu esqueci de apresentá-lo no início, porque eu fiquei preocupada com o tempo. Foi ótimo que Sara retomou e reapresentou o autor, né? E que eu acho que dialoga muito com o que foi discutido nessa mesa, porque eu trabalho esse projeto literário dele,
mas a partir de um diálogo direto com a linguagem cinematográfica também, que está na obra dele, né? Então, aí analisando os diversos elementos cinematográficos que vão ser encontrados aí, em termos temáticos, mas principalmente técnicos, né, de linguagem mesmo. Então, dialoga muito com o que Lara, Marília, né, colocaram, com o que Sara colocou, enfim. Então, eu espero que depois a gente troque umas figurinhas mesmo nesse sentido. Também agradeço muito pelo espaço, pelas trocas, pelas apresentações dos trabalhos hoje. Achei ótimo, achei excelente escutá-las. E lembrar que à tarde a gente continua, né? À tarde a gente ainda tem mais uma mesa, a nossa última mesa do encontro. À tarde nós temos 4 apresentações, então eu acho que sobrará um pouco mais de tempo para a gente retomar algumas discussões, para a gente continuar o diálogo. As mesas com 5, elas são mais apertadinhas, mas as mesas de 4 a gente consegue conversar um pouquinho mais. Então, lembrando a todo mundo para retornar à tarde, e a gente continuar os trabalhos às 2 da tarde, no mesmo link. Tá bom, gente? Muito obrigada, realmente fiquei muito feliz de escutá-las hoje. Muito bom.